Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Marlene, Dr. Paulo, Dr. Fábio, me escutam? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Muito obrigada. Então, acho que para nós iniciarmos aqui a nossa conversa de hoje, vou fazer uma breve abertura, né? Primeiro me apresentando, agradecendo novamente a nossa audiência, aos nossos participantes aqui do nosso webinar. Então, para quem não me conhece, eu sou Renata Parra, sou diretora de Relacionamento Corporativo da ITSEG e, novamente, estou muito honrada de ter a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Hoje nós vamos falar de um tema super importante, né? Aproveitando aí o mês que nós estamos de julho em comemoração não, né? Como um alerta com relação à prevenção de acidentes, e nós trouxemos três convidados super especiais que já vou apresentá-los, né? Mas antes disso, queria trazer alguns dados importantes para vocês, para que a gente possa contextualizar um pouco a nossa conversa, o nosso bate-papo, e poder inserir o tema para todos, tá? Então, a B2P, eu acho que a maioria de vocês já conhecem, né? Uma unidade de negócio da ITSEG, que nós nos associamos há 2 anos, especializada na gestão de afastados, representada aqui pela Marlene. A B2P fez um levantamento super importante, com dados bastante significativos. Então, esse levantamento aconteceu com o objetivo de avaliar índices de afastamentos entre 364 mil colaboradores em 15 empresas brasileiras de diversos setores, tá? Os números são bem preocupantes, né? Isso aconteceu durante o ano de 2020 e 2021. Nesse estudo, né, nós vimos um número alarmante de afastamentos por lesões, doenças do sistema ósseo-muscular e tecido conjuntivo, além de transtornos mentais e comportamentais. Somente nessas empresas houve, em média, 2.364 colaboradores afastados durante o período e com uma média de 2 meses de afastamento. Então, a gente achou importante trazer essa informação, porque acaba não sendo de conhecimento de todos, e que a partir disso a gente faz essa reflexão e a gente entendeu que era bastante pertinente utilizarmos aí o nosso webinar, Turbinar, agora do mês de julho, para falar sobre este tema. Então, aqui, o mês de julho é dedicado, né, como um alerta para acidente do trabalho, mas não só isso, né, nós estávamos conversando aqui com os doutores para as doenças ocupacionais também, com relação a isso, e aproveitando esse momento para compartilhar um pouco de informação, tá? Nosso objetivo é a gente falar agora, né, abordar durante essa nossa 1 hora com relação ao assunto. Além disso, eu acho que não menos importante, né, como fazer o gerenciamento dos afastados em caso de acidentes. Então, acho que são temas interligados, né, que vão se complementar ao longo da conversa. Então, a gente vai ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho essas experiências e ter também a contribuição de vocês, né? Então, através do nosso chat, vocês podem nos mandar as perguntas, né? Nós vamos tentar responder o maior número possível com os nossos convidados aqui. Então, agora quero agradecer novamente, né, e pedir que se apresente os nossos convidados aqui, o Dr. Fábio Santos, o Dr. Paulo Galvão e a Marlene Capel, a nossa diretora da B2P. Vou passar a palavra para vocês. Acho que a Marlene pode fazer a honra, se apresentar e inserir os nossos convidados aí, a qual a gente agradece muito a participação. Exatamente, você é repetitiva. Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença de todos e o interesse no assunto. É um assunto desafiador, é um assunto gostoso que a gente começa a discutir, a conversar e quase que a gente faz um webinar antes do webinar. Ficamos batendo papo em relação ao assunto e ele se estende e é bastante rico, bastante complexo. Meu nome é Marlene Capel, eu sou a CEO da B2P. B2P é uma empresa do grupo ITSEG, adquirida há aproximadamente 2 anos e tem como especialização a gestão de afastados. Gestão de afastados por indicadores, com cenários construídos para possibilitar planos de ação. Dr. Paulo Galvão, da Nissan, um dos nossos clientes, obrigada por sua presença. Boa tarde a todos, é um prazer
falar com vocês sobre esse tema que eu acho que é muito relevante para a estrutura organizacional. E eu sou médico do trabalho, minha formação é em medicina do trabalho, especialista em medicina do trabalho. Também tenho formação em perícia médica também, sou médico legista. E alguns anos de experiência, acho que 14 anos de experiência em saúde ocupacional. Atualmente sou médico gestor da Nissan, mas já trabalhei também no Santander, no Grupo L'Oréal. E são muitos desafios, né? A Marlene citou muito bem ali, cada dia um aprendizado novo, e eu acho que a gente vai conseguir aqui passar algumas informações muito importantes para vocês. Excelente. Pessoal, boa tarde. Primeiro, agradecer você, Marlene, pelo convite, você também, Renata, em nome da ITSEG. Eu acho que é um grande prazer falar com vocês sobre um assunto que, para nós, né, gestores da área de saúde ocupacional, é sempre muito motivador, né? Para as empresas sempre, por vezes, acaba sendo um encalço, uma pedra no sapato, mas para a gente é sempre motivador, a gente sempre quer trazer coisas novas e tá tentando gerenciar da melhor maneira possível, né? Assim como o Paulo, eu também sou médico do trabalho, especialista em medicina do trabalho, também tenho formação em nutrologia e terapia intensiva. Atualmente eu atuo com nutrologia e também medicina ocupacional à frente do grupo JBS, onde eu sou head de saúde ocupacional do grupo, né? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Excelente, doutores. Nós que agradecemos. E agora nós vamos iniciar aqui o nosso bate-papo, né? Então, para começar a falar um pouquinho, né, que acho que acaba sendo grandes oportunidades, né? Se a gente poder conseguir enxergar o desafio como uma oportunidade. Então, a primeira pergunta eu queria direcionar para o doutor Paulo. A gente sabe que mesmo, né, com as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho... O adoecimento, seja ocupacional, seja por um acidente típico, ela pode até inviabilizar o seu negócio. Um acidente de trajeto, por exemplo, em uma empresa, que ele mal gerenciado, o desdobramento financeiro, reclamações trabalhistas, enfim, pode trazer danos imensuráveis para essa empresa. E o acidente típico também. A gente tem, quando a gente fala em ações preventivas e está falando do mês da prevenção de acidentes, a gente tem uma visão muito clara do acidente típico, é aquele que ocorre ali no decorrer do percurso do trabalho, e é importante a gente entender esses indicadores, porque muitas vezes a empresa ela só notifica acidentes de forma leve, né? Foi um acidente com um dia de afastamento, mas isso em proporções muito grandes. A gente sabe que existe uma tabela que faz essa mensuração. A empresa que possui muitos casos de acidente típico, ela precisa ficar com o alerta ligado, porque ela pode vir no futuro a ter um acidente fatal, e isso é um dano irreparável para a instituição. Então, os impactos vão muito além do financeiro. Quando a gente está falando de acidente típico e doença ocupacional, a gente está falando de cuidar da saúde do trabalhador. Isso também interfere também diretamente no clima organizacional. Então, é importante a gente ter informações, né, acompanhar todos os indicadores de acidentalidade, seja ele por acidente típico, trajeto ou doença ocupacional, porque a gente sabe que hoje existem impactos previdenciários com o fator acidentário previdenciário, né, com o imposto que a empresa vai pagar, à medida que ela apresenta um índice maior de acidentes. Então, o impacto, eu considero que seriam impactos tanto financeiros quanto impactos na própria organização do trabalho, no clima organizacional, né? E eu acho que basicamente isso. Não sei se o Fábio quer complementar com algum ponto aí. Eu acho que é exatamente isso, né, Paulo? A gente tem que pensar, né? Eu costumo sempre dizer que assim, o acidente, né, o aumento é de não só para a empresa, para a organização do trabalho, mas para a vida e para o bem-estar da companhia, das organizações, né? Então, eu vejo da mesma forma como você. Eu acho que isso é fundamental, a gente ter esse controle, né? Perfeito, perfeito. Questões tangíveis e intangíveis, né? Que dependendo da proporção não consegue se mensurar, né, doutores? Doutor Fábio, na sua experiência, né, quais são os principais fatores que contribuem para a ocorrência de um acidente de trabalho? Bom, eu sempre costumo dizer que acidente de trabalho ele não acontece por um único fator, é sempre multifatorial, né? Um avião não cai por uma única razão, né? A gente tem uma sequência de coisas que vem acontecendo, então a gente sempre sabe, né, que isso já muito bem estudado, né?
que há indícios, as coisas começam a acontecer de uma maneira que indicam que pode haver um acidente grave, um acidente por vezes fatal, né? Então, o principal, eu vejo, né, por ser uma questão multifatorial, a gente tem o comportamento, né, a forma como a pessoa se expõe aos riscos, é um grande fator. A gente sabe que o fator pessoal tem uma influência importante nos acidentes. Máquinas, equipamentos, enfim. Como eu disse, né, são uma série de questões envolvidas, né, de uma forma multifatorial, e que tem como objetivo final acaba acontecendo ou o adoecimento, né, que é o que a gente, enquanto médico, acaba lidando mais no dia a dia, acaba tendo essa visão mais no dia a dia, na gestão da doença dos nossos colaboradores, mas a gente tem um papel muito importante junto com a segurança nas tratativas e investigações dos acidentes. Eu defendo muito isso, né? Eu acho que o médico ele tem que estar muito próximo ao time de segurança para que, sim, seja um trabalho feito em prevenção, né? Visando a saúde do colaborador e minimizando os danos por acidentes, né? Nosso objetivo principal é o funcionário entrar saudável e retornar da mesma forma para o seu lar. Mas a gente tem que entender também que existem alguns desdobramentos. A partir do momento que a gente consegue implementar a prevenção de acidentes, a gente consegue monitorar esse adoecimento e até minimizar o impacto desse adoecimento, né? Se a gente faz a investigação do acidente, conforme o Dr. Fábio falou ali, a gente consegue, de uma certa forma, gerenciar, por vezes, colocar o funcionário em alguma restrição, acompanhar, corrigir a causa raiz do problema para evitar que outras pessoas também acabem adoecendo, e os desdobramentos também financeiros que a gente comentou, né? Uma vez que a gente gerencia todo o adoecimento, é muito mais fácil a gente criar argumentos para até uma contestação de uma publicação de um benefício que foi indevida. Acho que também é importante também todo o processo de monitoramento, né? Uma vez que a gente controla toda a gestão do acidente de trabalho e os desdobramentos com afastamento previdenciário, a gente faz todo o monitoramento da perícia, né? Então, de certa forma, a gente evita o que a gente chama de limbo previdenciário, a gente não deixa o funcionário solto ali, a gente acompanha todo o processo. Isso é muito importante também, não só para o acolhimento, porque o funcionário sabe que ele está sendo visto, mas também para o impacto financeiro da empresa, porque a gente sabe que o INSS é uma instituição grande e, por muitas vezes, vou usar a palavra um pouco até desorganizada mesmo, e existem muitas publicações ali que são indevidas, às vezes publicações duplicadas. Quando a gente faz a gestão efetiva do afastamento previdenciário, a gente consegue ter retornos muito favoráveis. E eu acho que a Nissan, ao longo desse período de parceria aí com a B2P, a Marlene ela é quietinha ali, mas ela é uma verdadeira consultora mesmo, a gente está sempre recorrendo a ela. E a gente já identificou muitas oportunidades ali, por exemplo, publicações de FAP, a organização replicou o benefício em vez de prorrogar o benefício anterior, e isso tem um impacto muito grande. O FAP ele é um imposto muito alto, e se a gente não ficar atento a essas inconsistências do que está publicado no INSS, o que está publicado, o que está escrito na nossa folha de pagamento, a empresa tem um dano muito alto financeiro. É impressionante, né, doutor? Porque a experiência, né, a gente já tinha uma postura aqui de que, por vezes, né, as companhias, as organizações, elas focavam muito nos seus custos diretos, né, principalmente relacionados ao assistencial, mas o quanto tinha de oportunidade ou tem de oportunidade quando a gente fala dos afastados, né, quando a gente não olha só para os funcionários ativos, quando a gente olha das oportunidades que tem com essas pessoas, né, com esse grupo específico, prioritariamente, obviamente, para poder prover ali, dar um subsídio com relação à recuperação, à saúde, mas, obviamente, tem muito dinheiro na mesa, né? Então, acho que é um ponto extremamente relevante aqui, importante. Doutor, Marlene, querem complementar alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu acho que foi uma fala perfeita, foi muito boa.
Excelente. Eu vou para a minha próxima pergunta aqui, que eu acho que também tem uma questão bastante importante, né, sobre a importância dos líderes nesse processo todo de engajamento, de promoção dessas ações. Então, a gente sabe que os líderes, eles têm um papel importante para o alinhamento entre os colaboradores do que é esperado com relação à sua conduta, né, através do exemplo, principalmente. E como é que a liderança, né, como é que você enxerga isso, doutor Fábio, como a liderança na sua empresa auxiliou na adoção dessas medidas preventivas? Renata, eu vejo da seguinte maneira, o líder, ele realmente, ele lidera, na maioria das vezes, pelo exemplo. Né? E isso, se a gente for fazer uma pesquisa na neurociência, por exemplo, fica muito claro que a gente aprende com base naquilo que a gente vê e naquilo que a gente vivencia. Então, se você tem discutido muito, é que, primeiro, a gente precisa entender que, hierarquicamente, né, a alta liderança passa a entender, então, que SESMIT não é custo, mas é estratégico. Né, quando você começa, né, que é um pouco do que o Paulo trouxe, é você trazer que um acidente, a gente pensa no acidente sempre, né, com o impacto inicial, né, custo hospitalar, sinistralidade, plano de saúde, afastamento previdenciário. Mas a gente esquece que isso vai ter uma representatividade no fato, como disse o Paulo, né? A gente vai ter de um custo ainda, como você disse, né, imensurável, às vezes, por imagem, para aquelas empresas que têm ação na Bolsa de Valores. Às vezes a gente vê isso, né, uma perda absurda. Então, a primeira etapa é uma conscientização da alta liderança de que gestão em saúde e segurança é estratégico e não é custo. Acho que esse é o primeiro ponto. E a partir daí o desdobramento, né? Então, a liderança no chão de fábrica, né? Para o líder no chão de fábrica, pouco importa para ele, né, de uma forma geral, entender do aspecto da imagem da companhia na Bolsa de Valores, como isso, claro, tem uma importância, mas menor do que talvez a alta liderança, mas para quem está ali no chão de fábrica, ter um acidente, ter um colega de trabalho teu, perder uma mão, perder um dedo, perder a vida do teu lado, né? Você saber que a pessoa que trabalha com você amanhã não vai estar ali por conta de um acidente de trabalho, às vezes fatal, né? Então, a liderança, eu acho que a liderança, principalmente a liderança do chão de fábrica, um cuidar do outro, né? O cuidar, deixa eu cuidar de você e você cuidar de mim. Então, esse cuidado mútuo, eu acho que a liderança exerce, tem que exercer um papel fundamental, né? Ela tem que demonstrar isso. E praticar, né? Não adianta a gente falar e não fazer. Né? Quantos de nós não às vezes não utilizamos o celular dirigindo? Se o nosso filho que está no banco de trás, que está olhando o que você está fazendo, é muito provável que quando ele for um adulto no volante ele vai fazer igual, né? Então a gente tem essa percepção, né? Então, se funciona assim com criança, por que não funciona? Mas enfim, acho que mesmo quando todas as medidas acontecem, né, vou direcionar uma pergunta agora para a Marlene. Apesar de todos os esforços, né, e dos trabalhos que são realizados, mas aconteceu o afastamento, aconteceu o adoecimento, aconteceu o acidente, né, Marlene? Daí agora eu direciono para você. Como é que os dados desses colaboradores afastados podem auxiliar em ações preventivas e estratégicas aí adotadas pela empresa, né? E como é que é feito esse mapeamento? De que forma que a gente pode se valer dessas informações? Conhecer a população é fundamental. Conhecer os seus funcionários e o ambiente da empresa, de maneira geral, é muito importante. O olhar que você tem para cada afastado, a área médica tem, recursos humanos tem, enfim, cada profissional relacionado a uma atenção ao funcionário, ele tem este acompanhamento. O olhar global de toda a minha população afastada, ela é fundamental para que você tenha uma gestão, e uma gestão com foco, uma gestão com objetivo. Então, você saber o que o INSS está decidindo sobre os afastamentos da sua empresa, você encaminhar de uma maneira adequada com toda a documentação, e o retorno disso, o retorno do benefício concedido, estar em consonância com a expectativa da empresa, conhecer qual é o rol de afastados que hoje está com benefício ativo na Previdência,
E se são os mesmos na minha folha de pagamento, eu estou recolhendo corretamente fundo de garantia, estou considerando estabilidade para aqueles que retornam, os benefícios são acidentários, são previdenciários, que tipo de benefício sinaliza? Um atestado de 1 dia, de 3 dias, enfim. E aí a gente vai tendo um termômetro, que é uma leitura super importante, como prevenir um afastamento de longa duração. Você se manifestar quando a Previdência decide por situações que você não esperava. Eu encaminhei uma pessoa com um problema que não tem relação com o trabalho, mas o INSS, por nexo causal, ele acaba atribuindo aquele adoecimento ao processo laboral, ao processo de trabalho. Enfim, você mapear esta população e o que está acontecendo permite que você faça estudos estatísticos, estudos analíticos, que você veja tendências e você acaba estabelecendo atuações voltadas para aquelas prevalências, né, para os problemas com maior magnitude e significância. Então, os dados dos afastados, eles são muito importantes e eles são um termômetro ou uma bússola para minha correção daquilo que deve ser corrigido, mas para prevenção do que pode ser prevenido. Excelente. São muitas informações, né? Muitos dados, muitas Sim. informações ricas, né? Sim. Daí, com esses dados em mãos, né? Como estabelecer um plano de ações preventivas, né? Quais os principais itens que devem ser abordados? Vou direcionar para o Dr. Paulo aí contribuir. Acho que assim, acho que primeiramente a gente precisa desenvolver mesmo um programa de prevenção de acidentes, de gestão dos afastados, né? Com uma elaboração de um fluxograma, uma política, isso precisa estar enraizado dentro da empresa, porque não é o Dr. Paulo o detentor da informação, o Dr. Fábio, que amanhã ou depois eu não tenho informações muito ricas e valiosas, e isso também envolve também um ponto de muita relevância quando a gente for desenvolver um programa, é o treinamento e a capacitação do time, né? É o time que vai executar esse processo de gestão e monitoramento dos afastados deve ser altamente qualificado. Eu entendo que ali o time de saúde, a gente nem vai questionar, todo time de saúde tem que... Todo mundo precisa estar falando a mesma língua ali, não adianta o funcionário passa com o médico tem uma opinião, ele passa com o assistente social e a fala é diferente. Não, tem que estar todo mundo falando a mesma língua, o benefício acontece assim, você consegue fazer uma alta antecipada, eu consigo contestar o seu benefício, todo mundo tendo esse entendimento, isso que a Marlene falou das nuances ali que tem o INSS, eu acho que é muito mais fácil para a gente colocar um programa em prática. E outros pontos relevantes também, que eu acho que a Marlene foi muito feliz ali. O programa, talvez, que faça sentido para a Nissan, não é o mesmo programa que possa fazer sentido, talvez, para a JBS, porque a gente precisa analisar ali as estatísticas dos atestados, qual é a minha maior dor aqui, né, dos afastamentos. Os meus atestados são por doenças ósseo-mioarticulares, então talvez eu preciso desenvolver ali um programa de gestão, de prevenção, muito focado na prevenção osteomuscular. Se o meu adoecimento está muito focado na saúde mental, eu estou tendo ali índices altos de burnout na empresa, eu preciso ter um programa estruturado, fortalecer os meus programas de suporte emocional. Eu acho que, assim, pelo que a gente tem aprendido aí muito com a B2P, eu acho que foi justamente isso, entender onde estão os nossos piores índices, e eu acho que um ponto muito importante também, que eu esqueci de falar, é que através dessas informações que a gente conseguiu o desenvolvimento e a estruturação dos nossos programas. Porque a gente está falando ali com engenheiros, com pessoas do financeiro, e quando a gente mostra os números, aí contra dados não tem argumento. No ano, ele já se paga, então com um afastado do que a gente previne. E acho que é isso que a gente tem feito, né, mostrar com esses dados valiosos aí, o quanto a gente precisa investir, porque também não tem milagre, né, precisa investir em treinamento, capacitação, esse processo de treinamento da liderança, mudança de cultura mesmo, para todos
falarem a mesma língua ali, não ser um programa de gaveta ali. A gente costuma dizer aqui na Nissan aqui, que tem o primeiro lema ali, todas as reuniões que abrem na Nissan, é sempre a segurança é o nosso maior valor. Então, isso já virou uma cultura da empresa, foi um processo de transformação, isso não foi do dia para a noite, mas é importante a gente começar, né? Porque se deixar isso solto, pode ser que o negócio esteja inviável daqui a uns anos. Aí. Se perde, né, doutor? E por muitas vezes eu acho também, né, não sei se faz sentido, vocês são os especialistas, mas às vezes você consegue identificar necessidades diferentes por unidade, por localidade, por região, por área, né? Por área de atuação. Então, às vezes, é necessário ter um planejamento ali macro, mas também ações específicas, né, direcionadas. E um ponto também que eu esqueci de falar é assim, o time de saúde não é o único responsável por conduzir todos os temas dos afastamentos previdenciários. É muito importante também o envolvimento do jurídico também, do RH, porque assim, a gente sabe que a gente vai conseguir até um limite, né? Mas alguns casos ali acabam enfrentando um processo de judicialização, aplicação de medidas disciplinares, essas pessoas que às vezes acabam ficando num limbo, não retornam. O que a gente pode fazer? O RH, enfim, o jurídico precisa estar muito próximo do time de saúde para atuar em todas as frentes. Perfeito, perfeito. Bom, vamos lá, né? Acho que aqui um outro ponto importante, antes de eu direcionar uma outra pergunta para a Marlene, vou aproveitar um pouquinho aqui o doutor Fábio, né? Quais ferramentas, doutor, vocês vêm utilizando de estímulo, né? Foram promovidas aí para engajar o colaborador na adesão, né? Na redução de acidentes? Então, todas as reuniões são precedidas de um momento de diálogo de segurança, assim como nas fábricas. É um momento em que o líder reúne seu time, seu grupo, para falar de algum tema de saúde. Né? Nada elaborado, não é nenhuma apresentação, nada disso, mas abordar um tema, né? Às vezes um tema do dia a dia, da sua rotina, e que isso tem tanta significância para a empresa. Né? Então, isso é algo que a gente trouxe, né? Tem trazido. Né? E como foi dito, né? É uma mudança de hábito. A gente tem que fazer, para você tornar isso cultural, a gente tem que, de fato, mudar nossos hábitos e tornar a falar sobre isso e praticar como uma mudança de hábito. Né? Então, isso é algo que a gente tem sido bastante incisivo e tem trabalhado muito. Né? Claro que sem deixar de lado as campanhas de prevencionistas que acontecem de tempos em tempos, todas as campanhas educativas, os treinamentos e capacitações. É extremamente importante, né, a gente ter um time bem treinado, né, se cada um sabe qual é seu papel, o que tem para fazer, a chance dele errar é muito menor do que você colocar alguém sem treinamento algum para fazer uma atividade nova. E já começar dentro de uma indústria, a gente sabe como já começar com cobranças para resultado, sem ele ter uma capacitação técnica para aquilo que ele está desenvolvendo. Né? Então, esse treinamento, essa capacitação é algo que a gente tem praticado bastante, assim como as reuniões periódicas envolvendo, né, então, as áreas, né, o RH, adequar o equipamento ao ser humano e não o ser humano ao equipamento. Né? Então, o conceito da ergonomia, e esse time o tempo todo tentando minimizar os danos por conta das diferentes condições que a gente tem do ambiente de trabalho, né? E, claro, atuando também em melhorias de máquinas, equipamentos, aquilo que é possível, né, de automatizações, aquilo que é possível ser feito de forma mecânica, enfim, buscando sempre novas tecnologias, algo que possa trazer um benefício adicional, né? Mas eu vou aproveitar um minutinho, acho que uma coisa interessante que o Paulo também trouxe. Por favor, fica à vontade, doutor. Ele falou da importância da gente ter programas que não são programas de gaveta, né? E isso próprio, né? Você começou esse nosso webinar falando do que o Ministério do Trabalho tem feito no sentido de normas regulamentadoras para poder fiscalizar, enfim, a atuação das empresas, né? E a própria nova NR7, né, que regulamenta o PCMSO, que é o documento chave para a área de saúde ocupacional, mudou este ano, né?
depois de quase 40 anos, ela muda e ela traz conceitos exatamente como a Marlene trouxe, né, que é a visão da vigilância epidemiológica, do perfil epidemiológico das empresas. Então, conhecer de fato hoje a sua população, ela não é só uma boa prática, como passa a ser uma exigência legal, né? E a gente aí, nesse conceito, nessa importância que a gente tem de conhecer essa população, a gente vê o quanto os documentos de gaveta não funcionam mais, né? Não adianta mais, a gente não adianta mais fazer um documento, assinar e só voltar a revisitá-lo ano que vem, né? Isso é vivo, isso o tempo todo está acontecendo mudança, o tempo todo está tendo alteração. Então, eu acho que, amarrando um pouquinho essa fala da Marlene com o do Dr. Paulo, a gente consegue chegar nesse consenso. Uma fábrica, né, para uma operação, né, mas eu vou trazer aqui um tema também que eu acho que é bastante relevante, Marlene, direcionando para você, que hoje, né, acho que a pandemia trouxe uma série de experiências, de desafios para todos nós, né, e a gente sabe que hoje, né, é uma realidade a adoção do modelo remoto de trabalho, né, então, nesse sentido, o Ministério do Trabalho divulgou que considera a empresa responsável por orientar e fornecer condições mínimas de segurança para que os colaboradores executem as suas funções. Então, Marlene, pensando nisso, né, como que a empresa pode se preparar para fazer essa prevenção dos acidentes ou adoecimento, né, dos que estão em home office? Desafiador mesmo, né? Muito, Eu né? acho que o cenário da pandemia, ele trouxe muito mais desafios do que experiências. Estamos vivenciando agora este cenário diferente, né? E a pandemia trouxe uma necessidade, uma carência, uma demanda de teletrabalho, que se falava anteriormente, e agora home office, né? Para reduzir a contaminação da Covid-19 e passa a ser uma realidade mesmo depois do ápice da pandemia. 43% das empresas, durante a pandemia, adotaram este formato, puderam adotar o formato, né? Nem todos conseguem, e existe também a CLT que preconiza exatamente a responsabilidade da empresa, que independente do cenário operacional, do cenário laboral, a responsabilidade é dela, em relação à prevenção e ao estímulo ao não adoecimento, à não acidentalidade. A gente fala de ambiente, o ambiente residencial, ou o ambiente do escritório, ou o ambiente da fábrica. São ambientes, são cenários operacionais, cenários laborais. Em todos eles, e o Dr. Fábio aponta a ergonomia como uma função essencial, precisa ser visto o conforto para que a pessoa desenvolva as pessoas, os comportamentos, as adesões ou não adesões, enfim, os que se cuidam, os que não se cuidam, os que usam equipamento de proteção individual e aqueles que não. Então, só mudamos o local do trabalho, mas as circunstâncias, os cenários, eles continuam iguais. A responsabilidade da empresa em relação, acho que, a 3 aspectos essenciais. Ela precisa disseminar informação, então, passar informação, passar conhecimento, ela precisa orientar as pessoas, precisa orientar os seus funcionários, estabelecendo políticas, revisando políticas, enfim, e abrir canais de comunicação efetivos. Então, a gente falava agora há pouco de projetos de gaveta, os processos de comunicação, as ferramentas de comunicação, elas precisam ser efetivas e específicas ou exclusivas para esse tema, né? Então, como prevenir e a constância na informação, na orientação, a busca da efetividade, da adesão da população a este novo cenário, a este novo conhecimento, né? A essas novas informações, ela precisa ser, precisa ter uma consecução mesmo, ela precisa de um resultado.
Então, a responsabilidade da empresa passa por esses aspectos. Eu entendo que as pessoas continuam sendo pessoas, os processos continuam os processos, eles mudam por conta de tecnologia, eles mudam por conta de produtos, o ambiente ele muda, mas o cuidado, a prevenção, a atenção, eles precisam ser os mesmos, né? É o não adoecer, o conforto que você precisa promover para si mesmo ou buscar, né, numa produtividade positiva. E eu acho que uma coisa que foi colocada aqui, né, que se aplica a qualquer ambiente, né, é de fato a necessidade de ter independente do programa, ter um plano de comunicação muito robusto, né? Acho que contínuo, robusto, recorrente, direcionado para cada um de seus públicos. Então, antes da gente poder responder algumas delas, eu queria fazer uma outra pergunta, né? Quer dizer, mesmo se nós fizermos todo esse trabalho, né? Quer dizer, todo o planejamento, toda a comunicação, a gente sabe que acidentes podem ocorrer, né? A qualquer momento. Então, a gente tem ali os fatores gerenciáveis e não gerenciáveis, né? Por isso eu queria saber, Marlene, de você como fazer, né, a gestão de afastados para que a empresa se mantenha competitiva no mercado, que obviamente esse também é um ponto extremamente relevante. Eu acho que já foi tocado um pouco no tema, no assunto. Eu sou competitiva se eu não adoeço, eu sou competitiva se o meu preço é menor, eu sou competitiva se me lanço no mercado de uma maneira que eu consigo ganhar do meu concorrente. Como eu ganho do meu concorrente? A minha imagem, a minha perda, a não perda em termos de acidentalidade e adoecimento, o menor recolhimento possível em termos de tributo, as minhas pessoas, os meus funcionários todos trabalhando, produzindo num ambiente rígido, elas saudáveis, enfim, é aquilo que, eu não me lembro quem falou no começo do nosso encontro, sair de casa, trabalhar e voltar tranquilo e saudável para casa, acho que foi o Dr. Paulo que comentou. Então, eu acho que é esse o mote, né, o grande mote. A competitividade, ela acaba acontecendo meio que naturalmente. Hoje a gente sabe que, o Dr. Fábio comentou de Bolsa de Valores, a gente sabe que o peso de um IPO também passa pela acidentalidade, pelo adoecimento da população de uma empresa. Então, essa é a competição. Eu cuido dos meus afastados por uma ocorrência que fugiu ao meu controle, mas a prevenção ela vai garantir uma competitividade maior e um custo menor para a empresa. Eu acho que passa por aí. Deixa eu verificá-la aqui para que a gente possa responder. Os acidentes e as doenças são sempre associadas às condições de trabalho. Qual seria a melhor estratégia para engajar a liderança na adequação dessas condições de trabalho? Acho que a gente falou um pouquinho aqui do papel da liderança, mas eu acho que aqui ela está pensando, acho que ela está direcionando especificamente no caso dos acidentes e das doenças, né, com as condições específicas de trabalho, né? Então, entender que se tem alguma outra questão que vocês enxerguem que a gente não tem abordado. Estou falando aqui que é uma pergunta capciosa aí de uma pessoa do meu time. Entendi. Mas é uma pergunta muito importante, viu? A Vitória é ergonomista. Pra você ter uma ideia, a Vitória tem doutorado em ergonomia, então isso que o Fábio falou ali da importância do time de ergonomia, porque a gente está falando aqui de prevenção de acidentes, né? Então, o adoecimento ele surge das condições do trabalho, da organização do trabalho, do ritmo de trabalho. Não adianta a gente também falar de prevenção se a gente não entende a organização e a dinâmica do trabalho. Mas esse ponto de engajar a liderança é um grande desafio, né? E eu acho que a estratégia talvez a maior estratégia de engajar a liderança é mostrar os números, né? Mostrar a realidade dos fatos ali. E eu acho que uma grande virada de chave que a gente teve na Nissan
foi até um trabalho que foi puxado pelo time de ergonomia aí. Eles conseguiram mostrar, aplicar uma ferramenta de ergonomia para análise do ranking ergonômico de todos os postos de trabalho e o quanto o impacto dos postos de ranking vermelho, que são considerados postos mais agressivos ali para a saúde da população, o quanto estava ligado ao aumento do até um material que você fez também, Marlene, que serviu como base de apoio, que era o custo do B31 com o B91, sabe? E isso estava diretamente ligado às condições de trabalho. Então, eu acho que a melhor forma de lidar com a liderança é mostrar dados e fatos que a gente não tem argumento ali, que aí você cria uma sensibilização, mas com lógica, com argumentos práticos mesmo. Não tem como não estar embasado em dados, né? Acho que em indicadores, acho que não tem como fugir, né? A gente precisa ter isso de uma forma muito clara e consolidada, né? Eu queria também fazer uma outra pergunta para ambos, doutor Paulo e doutor Fábio. Dentro da experiência de vocês entendem que um ciclo de quanto tempo começa a se perceber, né, as oportunidades e os efeitos assim diretos de redução dos custos de afastamento através de um programa estruturado de gestão de afastados e de todos esses indicadores? Renata, é uma pergunta difícil, né? Difícil a gente colocar tempo enquanto, né, com relação à mudança de comportamento em prevenção de acidentes e de adoecimentos. Se a gente olhar pergunta de $1 milhão, né? Não exatamente, né? Eu achei que a Marlene estava com a pergunta mais difícil, que era falar sobre o home office. Na minha visão, eu acho que a pergunta mais difícil hoje de ser respondida ficou para a Marlene. Mas o que você está trazendo, eu acho que a gente tem que primeiro ter sobre qual olhar, né? Então, um olhar imediato, então uma redução imediata do número de acidentes, você vai ter uma redução de custo inicial em termos de sinistralidade, em termos de absenteísmo, ausência dos dias, né, dos dias não trabalhados, a redução do custo do produto final, alteração do custo do produto final. Eu acho que isso são por etapas, né? Então, primeiro uma análise desta forma, depois se a gente for olhar pelo aspecto do FAP, né? Então, considerando todo o período do FAP, porque as nossas ações hoje só serão efetivamente vistas daqui 2 anos e com, né, o custo reduzido em 3. Então, se a gente considerar, né, principalmente no que tange ao FAP, nossos indicadores, você não vai conseguir visualizar o trabalho que você desempenhou hoje. Então, de maneira geral, a minha resposta depende do que você quer ver primeiro, né, para a gente pensar em melhorias. E foi com o intuito de provocar mesmo, né, porque a gente sabe que às vezes as empresas têm uma dificuldade de começar, né, a olhar para isso, justamente porque existe uma expectativa, por muitas vezes, né, por falta de conhecimento, de que haverá um retorno imediato. E a gente sabe que existe um trabalho aí de médio e longo prazo. Marlene, por favor. Eu só gostaria de complementar que existe sim um retorno imediato, ele não é de grande vulto, como uma redução do FAP, por exemplo, que envolve milhões, mas a partir do momento que você começa a fazer a leitura dos atestados e você começa a trabalhar esse público para evitar que ele se afaste à Previdência ou que ele tenha um afastamento prolongado, já é um custo evitado que você promove. A partir do momento que você começa a trabalhar a parte do limbo, porque tem pessoas que ficam perdidas, o benefício é cessado pela Previdência, ela não tem condição de voltar, a empresa faz o ASO, o exame de retorno, e a pessoa não tem a aptidão ainda para retornar, então ela acaba caindo numa nebulosa. E o trabalhar este limbo para poder conciliar a posição da Previdência com a empresa, voltando a pessoa num trabalho restrito, enfim, existem algumas formas de você otimizar esse retorno, você também tem um retorno financeiro mais imediato. Então, tirando essa janela dos 2 anos e meio, 2 anos, 3 anos do FAP, você tem alguns retornos imediatos. Eles são muito trabalhosos, mas eles também te dão um ganho e dá para você mostrar o ROI, começo de ROI por aí.
Não, perfeito. E a questão também, como o doutor colocou, né, dos impactos na redução, né, quer dizer, da sinistralidade, do plano de saúde, que a ideia é que se tenha ali... Comentou a respeito do jurídico, da parte de recursos humanos, de folha de pagamento, a ergonomia, a engenharia, a medicina, enfim... A integração e a harmonia, a harmonização das atuações é que faz com que o resultado venha significativo. Sem dúvida. Doutor Fábio, doutor Paulo, algum complemento? A gente está se aproximando aqui do nosso limite de horário, né? Acho que talvez a gente poderia fazer algumas considerações finais, né, para que a gente possa aqui nos despedirmos, né, e agradecer novamente a disponibilidade de vocês, a participação, a contribuição, né, acho que foram informações aqui extremamente relevantes e que realmente é um tema que acaba nos envolvendo, né, acho que sempre tem mais algum ponto a ser questionado, alguma informação a ser trabalhada. Então, eu gostaria que a gente fosse aqui para as palavras finais, para os comentários finais, para que a gente possa se despedir. Doutor Fábio, doutor Paulo, fiquem à vontade, por favor. Gente, eu só queria agradecer, assim, foi um prazer, desde o momento que eu recebi o convite, de imediato eu já aceitei, enfrentei um Covid aí no meio desse período aí, então fiquei meio com medo, será que o meu pensamento está organizado ou não? Desculpe se eu falei alguma besteira. Está excelente, passou 100% do teste, doutor. Sem sequela. Mas só agradecer, eu acho que o tema de hoje é de extrema relevância, então a empresa que ainda, se tem algum representante de empresa ainda que não iniciou esse processo de ação preventiva, visando ali a redução dos acidentes de trabalho, das doenças ocupacionais, comece já, porque é isso que o Dr. Fábio falou ali, a gente está sempre correndo atrás do prejuízo ali, sempre olhando pelo retrovisor. E não chegaríamos ainda teria muita coisa para ser dita, né? Mas fiquei muito feliz em poder estar com vocês nessa tarde para falar sobre esse tema. Eu defendo muito a importância da gestão estratégica, eu acho que as empresas têm que ter isso hoje, como disse a Marlene, para a gente ser competitivo, a gente precisa ter uma estratégia de negócio muito bem definida. O SESMIT hoje, né, a área de saúde e segurança, ela é uma área estratégica, ela precisa ter esse olhar do todo, porque não é só pedir orçamento ou incrementar o orçamento da área, né? Quando a gente consegue comprovar que o nosso trabalho está sendo bem executado, que a gestão de afastados está sendo eficiente, que o cuidado com a saúde do colaborador, de fato, traz grandes ganhos para as companhias, a gente consegue entender da importância que a gente tem dentro do negócio, né? Todo time consegue entender a importância dentro do negócio. Então, essa é a minha mensagem final e agradeço mais uma vez vocês pelo convite, pela oportunidade. Nós que agradecemos. Marlene, por favor. A gratidão é nossa, doutor Fábio, doutor Paulo, vasta experiência, eu acho que enriqueceu e trouxe, assim, pontos muito importantes a serem compartilhados. A filosofia da B2P, da ITSEG, é compartilhar e construir conhecimento, e eu acho que a gente cumpriu com a presença de vocês dois, a gente cumpriu de maneira interessante e importante esse desafio na tarde de hoje. Então, quero agradecer o tempo de vocês, Renata, agradecer a mediação, a todo o pessoal da ITSEG pelo suporte, e a todos os participantes, muito obrigada pela atenção e estamos disponíveis para ajudá-los naquilo que for possível. Só complementando, né, ratificando a palavra de todos, foi um enorme prazer aqui poder mediar, aprender um pouquinho com vocês. Também traremos um novo tema e convidaremos aí aos nossos clientes, próspectos, parceiros, a estarem conosco para que a gente possa ter mais uma oportunidade de conversar, tá bom? Muito boa tarde, Marlene, doutor Paulo, doutor Fábio, foi um grande prazer. Um abraço.